Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Obras completas de Santa Teresa de Jesus, doutora da Igreja. Estamos no livro da vida. Caros ouvintes, caso gostem do que aqui será lido, por favor, adquiram o livro. Esse é das edições Carmelo Aveiro, com tradução do Carmelo do Coração Imaculado de Maria, de Porto. E caso gostem do meu trabalho, possam, devam e queiram auxiliá-lo, se é possível via Pix, PayPal, Apoia-se, Vaquinha, centavos serão bem-vindos. Também é possível comprar livros pela lista de desejos da Amazon. Esses livros chegarão até mim. Ou ainda é possível também auxiliar o canal tornando-se membro. Várias são as oportunidades e possibilidades. Deem uma olhada, interem-se. Os links todos estão no descritivo desse e dos demais vídeos. Muito obrigada a todos pela presença. Por favor, curtam, compartilhem, comentem, inscrevam-se no canal caso já não tenham feito, pois tudo isso faz diferença em termos de engajamento. E que Deus vos abençoe, vos guie e vos guarde, meus caros. É claro que eu conto com a oração de cada um de vocês. Muito obrigada pela presença mais uma vez. Eu desejo a todos uma boa escuta. Seguimos para o capítulo 18. Trata do 4º grau de oração. Começa a declarar a grande dignidade a que o Senhor eleva a alma. Serve de estímulo aos que tratam de oração para se esforçarem a chegar a tão alto estado, pois se pode alcançar na terra, não pelos próprios merecimentos, mas por bondade do Senhor. O Senhor me ensine palavras com que possa dizer alguma coisa sobre a 4ª água. Bem preciso é seu favor, mais ainda de que para a anterior, na qual a alma ainda sente não estar morta de todo. E podemos assim dizer, pois embora o esteja ao mundo, tem, no entanto, como já se disse, sentidos para compreender que está na terra e sentir sua soledade, e aproveitar-se do exterior para dar a entender aquilo que está sentindo, sequer ao menos por sinais. Em todos os modos de oração que ficam ditos, trabalha algum tanto o hortelão, ainda que nestes últimos vai o trabalho acompanhado de tanta glória e consolo de alma que jamais se quereria sair dele, e assim não se sente como trabalho, mas antes como glória. Aqui, nesta 4ª água, não há sentir, senão gozar sem entender o que se goza. Entende-se que se goza um bem onde se encerram conjuntamente todos os bens. Mas não se compreende que bem seja este. Todos os sentidos sentem este gozo, de modo que não fica nenhum desocupado para se poder entregar em outra coisa exterior ou interior. Antes, dava-se-lhes licença para darem, como disse, algumas mostras do grande gozo que sentiam. Aqui a alma goza mais, sem comparação, e, no entanto, pode-se dar a entender muito menos, porque não fica poder no corpo, nem a alma o tem,
para comunicar aquele gozo. Nesse tempo, tudo lhe seria de grande embaraço e tormento e estorvo para seu descanso. E digo até que, se é união de todas as potências, enquanto estiver nela, não pode, embora queira, e se pode, já não é união. Como seja esta oração a que chamam união e em que consista, não sei dar a entender. Isso declara-se na mística teologia, que os termos eu não os saberei nomear. Nem sei entender o que é a mente, e nem tampouco que diferença tem da alma ou do espírito. Tudo me parece uma mesma coisa, se bem que a alma sai algumas vezes de si mesma à maneira de um fogo que está ardendo e feito chama. Este fogo cresce algumas vezes com ímpeto e as chamas sobem muito acima do fogo. Mas nem por isso é coisa diferente, senão a mesma chama que está no fogo. Isto vossas mercês com suas letras o entenderão, porque melhor eu não sei dizer. O que pretendo declarar é o que sente a alma quando está nesta divina união. E o que a união já se sabe, é de duas coisas distintas fazer-se uma. Ó Senhor meu, como sois bom! Bendito sejais para sempre. Louvem-vos, Deus meu, todas as coisas, pois assim nos amastes. A podermos com verdade falar desta comunicação que, ainda estando neste desterro, tendes com as almas. Até mesmo com as que são boas é grande liberalidade e magnanimidade vossa, Senhor meu. Enfim, dais como quem sois. Ó liberalidade infinita! Quão magníficas são as vossas obras! Isto espanta a quem não tem o entendimento, ocupado com coisas da terra, de modo a não ter nenhum para entender verdades. Mas que façais mercês tão soberanas à alma que tanto vos ofendem, por certo que a mim isto faz com que se me acaba o entendimento, e quando chego a pensar nisso, não posso ir adiante. E para onde há de ir, que não seja voltar atrás? Dar-vos graças por tão grandes mercês, não sabe como. Em dizer disparates, acho alívio algumas vezes, e muitas em acabando de receber estas mercês, ou quando Deus mas começa a fazer, pois uma vez nelas já tenho dito que não há poder para nada, acontece-me dizer: Senhor, olhai ao que fazeis, não esqueçais tão depressa meus tão grandes males. Já que para me perdoardes os tendes olvidado, suplico-vos que, para pôr limite nas mercês, deles vos recordeis. Não ponhais, Criador meu, tão precioso licor em vaso tão quebrado, pois já tendes visto, de outras vezes, que o torno a derramar. Não ponhais tesouro semelhante, onde ainda não está perdida de todo, como deveria estar, a cobiça das consolações da vida, pois gastá-lo-á mal. Como confiais a defesa desta cidade e as chaves da fortaleza a alcaice tão covarde que ao primeiro embate dos inimigos os deixa entrar dentro? Não seja tanto o vosso amor, ó Rei eterno, que ponhais em risco joias tão preciosas. Parece, Senhor meu, dar-se assim ocasião a que se tenham em pouco, pois as colocais em poder de criatura tão ruim, tão baixa, tão fraca e miserável e de tão pouco valor. Pois, se bem que trabalhe para não as perder com o vosso favor, e não pequeno precisa de ser, conforme sou, não posso com elas dar ganho a ninguém. Enfim, mulher, e não boa, senão ruim. Dir-se-ia que não só se escondem os talentos, mas que se enterram, pondo-os em terra tão desprezível. Não costumais, vós, Senhor, fazer semelhantes grandezas e mercês a uma alma, senão para que aproveite a muitas. Já sabeis, Deus meu, que com toda a vontade e todo o coração vos suplico e tenho suplicado algumas vezes, e eu tenho por bem de perder o maior bem que se possui na terra, para que vós façais estas mercês a quem mais aproveite com este bem, a fim de que cresça a vossa glória. Estas e outras coisas têm-me acontecido dizer algumas vezes. Via depois a minha insensatez e pouca humildade, porque bem sabe o Senhor o que convém, e que não havia forças em minha alma para se salvar,
se Sua Majestade, com tantas mercês, nela não as pusesse. Também pretendo dizer as graças e os efeitos que ficam na alma, e o que ela por si mesma pode fazer, ou se contribui para chegar a tão alto estado. Acontece vir esta elevação de espírito ou junção com o amor celestial. A meu entender, é diferente a união do levantamento desta mesma união. A quem não tiver experimentado este último, parecer-lhe-á que não, e a mim me parece que, apesar de ser tudo um, o Senhor opera de modo diferente. No voo de espírito cresce muito mais o desapego das criaturas. Eu tenho visto claramente ser particular mercê, embora, como tenho dito, seja tudo a mesma coisa, ou o pareça. Também um fogo pequeno é fogo, tal como um grande, e bem se vê a diferença que há de um ao outro. Num fogo pequeno, antes que um pequeno pedaço de ferro se ponha em brasa, passa muito tempo, mas, se o fogo é grande, embora seja maior o ferro, em muito pouquinho tempo perde, na aparência, a natureza que tem. É assim, a meu parecer, nestes dois modos de mercês do Senhor. E sei que quem tiver chegado a arroubamentos o entenderá bem. Se o não tiver experimentado, parecer-lhe-á desatino, e bem pode ser que o seja, porque querer uma como eu falar em coisas tão altas e dar a entender algo daquilo de que parece até impossível haver palavras para o começar a dizer, bom, não é muito que desatine. Mas creio que o Senhor me há de ajudar, pois sabe Sua Majestade que, depois de obedecer, a minha intenção é de engulosinar as almas em um tão sumo bem. Não direi coisa que não tenha experimentado muito, e assim é que, quando comecei a escrever esta última água, mais impossível me parecia saber tratar alguma coisa dela de que falar em grego, pois tão dificultoso é. Com isto, deixei tudo e fui comungar. Bendito seja o Senhor que assim favorece os ignorantes. Ah, virtude de obediência que tudo podes. Esclareceu-me Deus o entendimento, umas vezes com palavras e outras pondo-me diante como o havia de dizer, pois tal como fez na oração passada, parece que Sua Majestade quer dizer o que eu não posso nem sei. Isto que digo é inteira verdade, e assim o que for bom é sua doutrina. O mal, está claro, é deste pélago de males que eu sou. E assim digo que, se houver pessoas que hajam chegado às coisas de oração, que o Senhor tem feito mercê a esta miserável, e muitas deve haver, se quiserem tratar destas coisas comigo, parecendo-lhes descaminhadas, o Senhor ajudará a sua serva para sair avante com sua verdade. Falemos agora desta água, que vem do céu, para com sua abundância encher e fartar todo este horto. Se o Senhor nunca deixasse de a dar quando dela houvesse necessidade, já se vê o descanso que teria o hortelão. E se não houvesse inverno, mas sempre tempo ameno, sem nunca faltarem flores e frutas, já se vê o deleite que teria. Mas, enquanto vivermos, é impossível. Sempre há de haver o cuidado de, quando faltar uma água, procurar por outra. Esta do céu vem muitas vezes quando mais descuidado está o hortelão. Verdade é que, nos princípios, quase sempre é depois de larga oração mental que, de um grau a outro, o Senhor vem a tomar esta avezita e pô-la no ninho para que descanse. Como a tem visto voar muito tempo, procurando com o entendimento e a vontade e com todas as forças buscar a Deus e contentá-lo, quer dar-lhe o prêmio ainda nesta vida. E que grande prêmio! Basta um momento para ficarem pagos todos os trabalhos que nela pode haver. Estando assim a alma buscando a Deus, sente-se com deleite grandíssimo e suave, quase de todo desfalecer à maneira de desmaio. Vai-lhe faltando fôlego e todas as forças corporais, de modo que não pode sequer menear as mãos, a não ser por muito custo. Os olhos fecham-se-lhe sem os querer fechar, ou, se os tem abertos, quase não vê nada. Se lê, nem acerta a dizer letra, nem quase atina bem a conhecê-la. Vê as letras, mas como o entendimento não ajuda, não as consegue ler, embora queira. Ouve, mas não entende o que ouve. Não se aproveita, pois, nada dos sentidos,
a não ser para eles não a deixarem acabar de se entregar a seu prazer e assim antes a estorvam. Falar é por demais. Não atina a formar palavra, nem a forças, ainda que atinasse para a poder pronunciar, porque toda a força exterior se perde e se concentra nas da alma, aumentando-lhes para melhor poder gozar da sua glória. O deleite que se sente é grande e muito manifesto. Esta oração, por longa que seja, não faz dano, pelo menos a mim nunca fez. Nem me recordo ter-me o Senhor feito alguma vez esta mercê, por mal que então estivesse, que me sentisse pior. Antes, ficava com grande melhoria. Mas que mal pode fazer tão grande bem? São tão manifestas as operações exteriores que não se pode duvidar que grande foi a causa, pois assim tirou as forças com tanto deleite para as deixar maiores. Verdade é que nos princípios passa em tão breve tempo, pelo menos a mim assim acontecia, que quando assim passa com brevidade, nem estes sinais exteriores nem a falta de sentidos se dão tanto a perceber. Mas bem se compreende pela abundância das mercês que foi grande a claridade do sol que esteve na alma, pois assim a derreteu. E note-se isto: por longo que tenha sido o espaço de tempo em que a alma esteve nesta suspensão de todas as potências, é bem breve, a meu parecer. Quando estivesse meia hora, é já muito. Eu, segundo julgo, nunca estive tanto. Verdade é que mal se pode calcular o tempo que se está, pois então não se dá conta. Mas digo que, de uma assentada, sem que volte a si mesma alguma potência, é muito pouco tempo. A vontade é que segura a teia. A vontade é que segura a teia. Mas as outras duas potências depressa voltam a importunar. Como a vontade está quieta, volta-se de novo a suspender. E assim se ficam outra vez um pouco e depois tornam a reviver. Nisto podem-se passar algumas horas de oração e passam-se de fato. Porque, começando as duas potências a embriagar-se e a gostar daquele vinho divino, com facilidade se tornam a perder, para muito mais ganharem, e acompanhando a vontade, gozam todas três. Mas, neste estarem de todo perdidas e em nada terem imaginação, pois a meu parecer também esta se perde de todo, digo que é por breve espaço. Contudo, não voltam a si tão de todo que não possam estar algumas horas como que desatinadas, voltando Deus pouco a pouco a colhê-las a si. Venhamos agora ao interior, ao que a alma aqui sente. Diga-o quem o sabe, pois nem se pode entender, quanto mais dizer. Estava eu pensando em, acabando de comungar e de sair desta mesma oração que descrevo e querendo escrever isto, então estava eu pensando o que fazia a alma nesse tempo, disse-me o Senhor estas palavras: Desfaz-se toda, filha, para mais se meter em mim. Já não é ela quem vive, senão eu. Como não pode compreender o que entende? É não entender entendendo. Como não pode compreender o que entende, é não entender entendendo. Quem o tiver experimentado entenderá algo disto. Com mais clareza não se pode dizer, por ser tão obscuro o que ali se passa. Só poderei dizer que se representa a alma estar junta com Deus e fica uma certeza que de nenhuma maneira se pode deixar de crer. Aqui faltam e se suspendem todas as potências, de modo que, como tenho dito, de nenhuma maneira se percebe a sua ação. Se a alma estava pensando em um passo da paixão, perde-o da memória, como se nunca dele a tivera. Se a estava lendo, não há acordo nem detença no que lia. Se reza, tão pouco. Assim é que a esta borboletazinha importuna da memória, aqui se lhe queimam as asas. Já não mais pode esvoaçar. A vontade bem ocupada deve estar em amar, mas não compreende como ama. O entendimento, se entende, não percebe como entende. Pelo menos não pode compreender nada do que entende. A mim, não me parece que entende, porque, como digo, não se entende a si mesmo. E não acabo de entender isto. Aconteceu-me a mim, a princípio, que, na minha ignorância, não sabia que Deus estava em todas as coisas. E como me parecia tê-lo tão presente,
parecia-me impossível. Deixar de crer que estivesse ali não podia, por me parecer quase evidente ter percebido estar ali a sua mesma presença. Os que não tinham letras me diziam que estava presente só pela graça. Eu não podia crer, porque, como digo, parecia-me estar presente, e assim andava com pesar. Um grande letrado da Ordem do Glorioso São Domingos tirou-me desta dúvida, dizendo-me como estava presente e se comunicava a nós, o que muito me consolou. É de notar e entender que esta água do céu, este grandíssimo favor do Senhor, deixava sempre a alma com grandes ganhos, como agora direi. Capítulo 19. Prossegue na mesma matéria, efeitos produzidos na alma neste grau de oração. Aconselha a que não tornem atrás, nem deixem a oração, ainda que depois desta mercê tornem a cair, e os danos que há em não se fazer isto. É de grande consolo para os fracos e pecadores. Fica a alma desta oração e união com uma grandíssima ternura, de maneira que se quereria desfazer, não de pena, senão de lágrimas de gozo. Encontra-se banhada delas, sem sentir nem saber quando nem como as chorou, mas dá-lhe grande deleite ver aplacado aquele ímpeto de fogo com água, que mais o faz crescer. Isto parece algaravia, mas é assim mesmo. Acontecia-me algumas vezes, neste grau de oração, estar tão fora de mim que não sabia se era sonho ou se em verdade se dava aquela glória que tinha sentido. E ao ver-me inundada daquela água que sem custo corria com tanto ímpeto e presteza, que parecia a destilava aquela nuvem do céu, via que não tinha sido sonho. Isto era nos princípios, quando esta mercê passava com brevidade. A alma fica tão animosa que, se naquele momento a fizessem em pedaços por Deus, ser-lhe-ia grande consolo. Ali são as promessas e determinações heróicas, a viveza dos desejos, o começar a aborrecer o mundo e ver muito claramente sua vaidade. Está muito mais aproveitada e elevada do que nas orações passadas, e a humildade mais crescida. É que vê nitidamente que, para tão excessiva e grandiosa mercê, não houve diligências suas, nem teve parte em a atrair ou a deter. Com clareza vê-se indigníssima, e vê a sua miséria, porque em aposento onde entra muito sol, não há teia de aranha escondida. Vai tão longe a vanglória que nem lhe parece a poderia ter, porque já tem à vista de olhos o pouco ou nada que pode, pois não houve ali consentimento. Dir-se-ia até que, embora não quisesse, lhe cerraram a porta a todos os sentidos, para que mais pudesse gozar do Senhor. Fica-se a sós com ele. Que há de fazer, se não amá-lo? Não vê, nem ouve, a não ser a força de braços. Pouco há que lhe agradecer. Representa-se-lhe depois a sua vida passada e a grande misericórdia de Deus, com grande verdade, e sem o entendimento ter necessidade de andar à caça, pois vê ali guisado o que há de comer e entender. Vê que merece o inferno e que a castigam dando-lhe glória. Desfaz-se em louvores de Deus e eu me quisera agora desfazer-me neles. Bendito sejais, Senhor meu, que de uma lama tão suja como eu fazeis água tão clara que sirva para a vossa mesa. Louvado sejas, ó delícia dos anjos, que assim quereis elevar a um verme tão vil. Permanece algum tempo este aproveitamento na alma. Esta já pode, com entender claramente que não é a sua fruta, que não é sua a fruta, esta já pode, com entender claramente que não é sua a fruta, começar a reparti-la sem lhe fazer a ela falta. Começa a dar mostras de alma que guarda tesouros do céu, e a ter desejos de os repartir com outros, e a suplicar a Deus não seja ela só a ser rica. Começa a aproveitar aos próximos quase sem o entender, nem fazer nada de per si. Eles é que o entendem, porque já as flores têm tão crescido o olor que lhes dá desejo de se achegarem a elas. Compreendem que têm virtudes e veem a fruta que é apetecível. Gostariam de a ajudar a comer.
Se esta terra está muito cavada com trabalhos e perseguições e murmurações e enfermidades, que poucos devem aqui chegar sem isso, poucos devem aqui chegar sem trabalhos, perseguições, murmurações e enfermidades. E se está bem solta por andar muito desapegada do próprio interesse, a água embebe-se tanto nela que quase nunca seca. Mas é terreno que ainda é terra para lavrar, e com tantos espinhos como eu estava ao princípio, e ainda não apartada das ocasiões, nem tão agradecida como merece tão subida mercê, a terra volta a secar. E se o hortelão se descuida, e o seu senhor, por sua bondade somente, não torna a querer mandar chuva, dai por perdido o horto. Assim me aconteceu algumas vezes, que certo é, me espanto, e se isto não tivesse passado comigo, não o poderia crer. Escrevo para consolo de almas fracas, como a minha, para que nunca desesperem, nem deixem de confiar na grandeza de Deus, ainda que caiam, depois de tão encumeadas como é o trazê-las o Senhor até aqui, não desfaleçam, se não se querem perder de todo, claro. As lágrimas tudo alcançam. Uma água traz a outra. Esta foi uma das razões por que me animei, sendo a que sou, a obedecer em escrever isto e a dar conta da minha vida ruim e das mercês que me tem feito o Senhor, apesar de o não servir, senão com ofensas. Certo é que eu quisera ter aqui grande autoridade para que nisto me acreditassem, e suplico ao Senhor que me dê sua majestade. Digo, pois, que não desfaleça ninguém dos que começaram a ter oração, dizendo: se hei de tornar a ser mal, é pior continuar a levar por diante o seu exercício. Se deixar a oração, e se não se emendar do mal, assim o creio. Se deixar a oração e não se emendar do mal, então, assim o creio, é pior continuar a levar adiante o seu exercício. Mas se não a deixar, creia antes que ela o levará ao porto da salvação. Deu-me nisto tanta bateria ao demônio, e passei tanto por me parecer pouca humildade ter oração sendo tão ruim, que, como já disse, deixei-a 1 ano e meio, pelo menos 1 ano, pois do meio não me recordo bem, e isto mais não era nem foi que meter-me eu mesma no inferno, sem necessidade de demônios que lá me fizessem cair. Ah, valha-me Deus, que cegueira tão grande! O quão bem acerta o demônio para conseguir os seus fins, em carregar aqui a mão. Sabe o traidor que alma que tem a oração e nela perseverar, está para ele perdida, e que todas as quedas que lhe fizer a ajudarão, por bondade de Deus, a dar depois maior salto no serviço do Senhor. E isto muito lhe importa. Oh, Jesus meu, o que é ver uma alma que aqui tem chegado e depois caída em um pecado, quando vós, por vossa misericórdia, lhe tornais a dar a mão e a levantais? Como ela reconhece a multidão das vossas grandezas e misericórdias e a sua miséria? Como ela reconhece a multidão das vossas grandezas e misericórdias e a sua própria miséria? Aqui é o desfazer-se deveras e conhecer vossas grandezas. Aqui o não ousar erguer os olhos. Aqui o levantá-los para reconhecer o que vos deve. Aqui se faz devota da Rainha do Céu para que vos aplaque. Aqui invoca os santos, que caíram depois de vós o terdes chamado, para que a ajudem. Aqui o parecer-lhe que lhe chega alarga tudo o que dais, porque vê que não merece a terra que pisa. O acudir aos sacramentos, a fé viva que lhe fica de ver a virtude que Deus pôs neles, o louvar-vos por terdes deixado tal medicina e unguento para as nossas chagas, que não só as cura, mas as tira de todo. Disto se espantam. E quem, Senhor de minha alma, se não há de espantar de misericórdia tão grande e de mercê tão crescida, em paga de traição tão feia e abominável?
Não sei como se me não parte o coração quando isto escrevo, porque sou ruim. Com estas lágrimazitas que aqui choro, dadas por vós, água que muito mal posso quanto é da minha parte, parece que vos tenho dado satisfação por tantas traições, pois ando sempre fazendo mal e procurando desfazer as mercês que vós me tendes feito. Dai-lhe, Senhor, meu valor. Aclarai água tão turva, sequer ao menos para não dar tentação a alguém, como a mim me tem dado, de fazer maus juízos, pensando por que deixais, Senhor, a pessoas muito santas que sempre vos têm servido e trabalhado por vós, criadas em religião, e delas sendo-o de verdade, e não como eu, que não tenho mais do que o nome, vendo claramente que não lhes fazeis mercês como a mim. Por que deixais, Senhor, as pessoas muito santas que sempre vos têm servido e trabalhado por vós, criadas em religião, e delas sendo de verdade, e não como eu, que não tenho mais que o nome, vendo claramente que não lhes fazeis mercês como a mim? Bem vejo, bem meu, que lhes guardais o prêmio para lhe o dar por junto, e que a minha fraqueza disto necessita. A eles, que como fortes vos servem sem isso, os tratais como a gente esforçada, e não interesseira. Contudo, vós sabeis, Senhor meu, que eu clamava muitas vezes diante de vós, desculpando as pessoas que contra mim murmuravam, por me parecer que lhes sobejava a razão. Isto era já, Senhor, depois que me seguráveis por bondade vossa, para que não vos ofendesse tanto. E eu já me ia desviando de tudo quanto me parecia poder desgostar-vos. Em fazendo eu isto, começastes, Senhor, a abrir vossos tesouros à vossa serva. Dir-se-ia não esperardes outra coisa, senão que houvesse em mim vontade e preparação para os receber, tal a brevidade com que começastes, não só a dá-los, mas a querer que se entendesse que mos dáveis. E entendido isto, começou-se a ter boa opinião daquela de quem todos ainda não tinham compreendido quanto era má, embora muito transluzisse. Mas de pronto começou também a murmuração e perseguição, e, a meu parecer, com muita razão. E assim não tomei inimizade a ninguém, mas suplicava-vos que olhasseis a razão que tinham. Diziam que eu me queria fazer passar por santa e que inventava novidades, não tendo ainda chegado então a cumprir, em grande parte, com toda a minha regra, nem a igualar as muito boas e santas freiras que havia na casa. Nem creio chegarei, se Deus, por sua bondade, não fizer tudo da sua parte. Da minha, antes era capaz de tirar o que havia de bom e meter costumes que não o fossem. Ao menos fazia o que podia para os introduzir. E no mal, era muito o que podia. Assim, sem culpa sua, me culpavam. Não digo que fossem só as freiras, mas também outras pessoas. Descobriram-me verdades, porque vós assim lhe o permitíeis. Uma vez, rezando as horas, como eu tinha algumas vezes essa tentação, cheguei ao versículo que diz Justus est, Domine, e teus juízos, e comecei a pensar como era grande esta verdade, porque nisto o demônio jamais teve força para me tentar, de modo eu a duvidar terdes vós, meu Senhor, todos os bens, nem em nenhuma coisa de fé. Antes me parecia que quanto mais as verdades iam sem caminho natural, mais firme era a minha fé, e dava-me grande devoção. Em serdes todo-poderoso, ficam incluídas para mim todas as grandezas que vós fizerdes, e nisto, como digo, jamais tive dúvida. E pensando, pois, como permitíeis com justiça que muitas servas vossas, que as havia, como tenho dito, não tivessem os regalos e mercês que me fazieis a mim, sendo eu a que era, respondeste-me, Senhor, serve-me tu a mim, e não te metas nisso. Foi a primeira palavra que eu entendi que vós me dizieis, e assim espantou-me muito, porque depois declarei esta maneira de entender com outras coisas. Não o digo aqui,
pois quer sair do assunto, e creio já tenho muito saído. Quase não sei o que tenho dito. Nem pode deixar de ser assim, meu filho. E vossa mercê há de suportar estas interrupções, porque quando vejo que Deus me tem sofrido e me vejo neste estado, não é muito que perca o tino do que digo e hei de dizer. Praze ao Senhor que sejam sempre estes os meus desatinos, e não permita sua majestade tenha eu ainda poder para ir contra ele num só ponto que seja. Antes, me consuma ele neste em que estou. Bem basta para se ver as suas grandes misericórdias, não em uma, senão muitas vezes, em que tem perdoado tanta ingratidão. A São Pedro, uma vez. A mim, muitas. Com razão me tentava o demônio para não pretender amizade tão estreita com quem usava de inimizade tão pública. Que cegueira tão grande a minha! Onde pensava eu, Senhor meu, encontrar remédio, senão em vós? Que disparate! Fugir da luz para andar sempre tropeçando. Que humildade tão soberba inventava contra mim o demônio. Apartar-me de estar arrimada à coluna e ao báculo que me havia de sustentar para não dar tão grande queda. Agora me persigno e julgo não ter passado perigo tão perigoso como esta invenção que o demônio me ensinava por via da humildade. Punha-me no pensamento: como é que coisa tão ruim, e tendo recebido tantas mercês, me havia de chegar à oração? Bastava-me pensar aquilo a que estava obrigada, como todos. E pois que até isto não fazia bem, como queria fazer mais? Era pouco respeito e ter em pouco as mercês de Deus. Bem era pensar e entender isto, mas o pô-lo por obra foi grandíssimo mal. Bendito sejais, Senhor, bendito sejais vós, que assim me remediastes. Princípio da tentação com que o demônio perdeu a Judas, isto me parece, senão que o traidor não ousava andar tão a descoberto, mas, pouco a pouco, teria vindo a dar comigo aonde deu com ele. Atendam a isto, por amor de Deus, todos os que tratam de oração, Saibam que no tempo em que vivi sem ela, andava muito mais perdida a minha vida. Veja-se que bom remédio me dava o demônio e que danosa humildade. Era um grande desassossego. Mas como havia de sossegar a minha alma? Apartava-se a infeliz do seu descanso. Tinha em si bem presentes as mercês e os favores. Via que os contentos aqui da terra são asco. Como pude passar por isso, me espanta. Era na esperança de voltar à oração. E que não pensava o que agora me recordo, porque isto deve ter sido há mais de uns 21 anos, é que não pensava poder deixar de estar determinada a isso, mas esperava-o ficar mais limpa de pecados. Não pensava poder deixar de estar determinada a orar, mas eu esperava ficar mais limpa dos pecados para orar. E que mal encaminhada ia nesta esperança. Até ao dia do juízo, disso me livraria o demônio, para de ali me levar ao inferno. Pois se tendo oração e leitura, ou seja, vendo verdades e o ruim caminho que levava, e importunando muitas vezes ao Senhor com lágrimas, era tão ruim que não me podia valer, afastada disso, metida em passatempos com muitas ocasiões e poucas ajudas, e ouso até dizer, nenhuma, a não ser para me ajudar a cair, que eu esperava senão isso? Creio que merece muito diante de Deus um frade de São Domingo, grande letrado, que me despertou deste sonho. Fez-me comungar, como creio ter dito, de 15 em 15 dias. Foi menos então o mal. Comecei a cair em mim, embora não deixasse de fazer ofensas ao Senhor. Como, porém, não tinha perdido o caminho, caindo e levantando-me, ia por ele, embora pouco a pouco. E quem não deixa de andar e vai para a frente, ainda que tarde, sempre chega. Perder o caminho não me parece ser outra coisa senão deixar a oração. Deus nos livre disso, por quem Ele é.
Fica daqui entendido, e note-se isto muito por amor do Senhor, que embora uma alma chegue a receber de Deus tão grandes mercês na oração, não fie de si, pois pode cair, e nem se meta de nenhuma maneira em ocasiões de queda. Olhe-se muito a isto, que importa muito, pois embora a mercê tenha sido certamente de Deus, o demônio pode depois causar aqui enganos, aproveitando-se o traidor da mesma mercê naquilo que lhe é possível e enganar a pessoas não crescidas nas virtudes, nem mortificadas, nem desapegadas. É que não ficam aqui fortalecidas tanto quanto baste, como depois direi, para se meterem em ocasiões e perigos, por grandes que sejam os desejos e determinações que tenham. É excelente doutrina esta, e não minha, senão ensinada por Deus, e assim quisera que pessoas ignorantes como eu a soubessem. Porque, ainda quando uma alma se ache neste estado, não há de confiar em si mesma para sair a combater. Já fará muito em se defender. Aqui tem necessidade de armas para se defender dos demônios, e não tem ainda forças para pelejar contra eles e os trazer debaixo dos pés, como fazem os que alcançaram no estado que depois direi. Este é o engodo com que o demônio colhe a alma. Como esta se vê tão chegada a Deus e a diferença que há entre os bens do céu e os da terra, e vê o amor que o Senhor lhe tem mostrado, nasce-lhe desse amor a confiança e segurança de não decair do que goza. Parece-lhe antever claro o prêmio, e que já não lhe é possível deixar o que até nesta vida é tão deleitoso e suave, por coisa tão baixa e vil como é o deleite cá de baixo. Com esta confiança, faz-lhe o demônio perder a pouca que há de ter em si, e, como digo, mete-se em perigos e começa, com bom zelo, a dar a fruta sem conta nem medida, julgando que não tem já nada a temer de si mesma. E isto não é soberba, pois bem percebe que de si mesma não pode nada, senão pela muita confiança em Deus, mas sem discrição. Não olha a que ainda tem fracas as asas. Pode cair do ninho, e Deus tira-a dele para fora, mas ainda não é para voar, porque as virtudes não estão fortes, nem tem experiência para enfrentar os perigos, nem sabe o mal que faz em confiar em si. Isto foi o que a mim me arruinou, e para isto, como para tudo, há grande necessidade de mestre, e trato com pessoas espirituais. Bem creio eu que a alma que Deus traz a este estado, se ela não deixa de todo em todo a sua majestade, ele não a deixará de favorecer, nem a deixará perder. Mas quando cair, como tenho dito, olhe por amor do Senhor e não a engane o demônio, levando-a a deixar a oração, como fez a mim, por uma falsa humildade, como já tenho dito e muitas vezes o quisera dizer. Confie na bondade de Deus, que é maior do que todos os males que podemos fazer e não se lembra da nossa ingratidão, quando, reconhecendo o que somos, queremos voltar à sua amizade. Nem se recorda das mercês que nos tem feito para por elas nos castigar. Antes, ajudam a perdoar-nos mais depressa, como a gente que já era de sua casa e tem comido, como dizem, o seu pão. Lembrem-se das suas palavras e vejam o que fez comigo. Primeiro me cansei eu de o ofender, que sua majestade de me perdoar. Nunca ele se cansa de dar, nem se podem esgotar suas misericórdias. Então não nos cansemos nós de receber. Seja bendito para sempre. Amém. E louvem-no todas as criaturas.